A maioria das pessoas não falha por falta de talento, nem por ausência de sonhos. Elas falham por algo bem mais simples, mas muito mais perigoso: a inércia. Elas não fracassam porque tentaram e caíram. Elas fracassam porque nunca tentaram de verdade. Paralisadas por medo, dúvida, perfeccionismo ou simples procrastinação, acabam adiando o início, até que seja tarde demais. Mas aqui vai uma verdade crua: a vida não espera. Os seus sonhos não se realizam sozinhos. E nenhum plano, por mais brilhante que seja, vale alguma coisa se nunca for colocado em prática. O mundo não recompensa intenções, ele responde à ação. Você não precisa estar pronto, não precisa ter tudo resolvido, não precisa saber todos os passos. O que você precisa é começar, agora. Você já se pegou esperando pelo momento ideal? Aquela sensação de que só vai começar quando estiver mais preparado, com mais tempo, mais dinheiro, mais clareza? Mas o que acontece é que o tal momento perfeito nunca chega, porque ele não existe. Esperar estar totalmente pronto é a forma mais sofisticada de autossabotagem. Na prática, é no movimento que a clareza aparece, é no erro que se aprende, é na tentativa que se constrói a experiência. Grandes obras não nasceram completas. Começaram com esboços imperfeitos. Grandes jornadas não começaram com certezas, começaram com passos trêmulos. E é justamente nesse primeiro passo que a magia acontece. O passo que separa a estagnação do progresso. O passo que tira ideias do papel e as traz para a realidade. O passo que transforma intenção em história. É aqui que você entra. Você já carregou por tempo demais esse plano que mora na sua mente. Esse sonho que você segura no peito. Esse projeto que toda vez que tenta ignorar, volta a te cutucar quando deita a cabeça no travesseiro. Ele não está aí à toa. Ele te chama porque pertence a você. Mas ele nunca será real se não for iniciado. Este é um espaço para quem sabe que o tempo está passando e que a vida acontece agora. Se essa mensagem toca algo dentro de você, caminhe conosco. Inscreva-se no canal e faça parte desse movimento. Aqui, cada palavra é um empurrão gentil na direção do seu começo. Você está num ponto decisivo, um desses momentos raros da vida em que uma única decisão muda tudo. De um lado, a continuação da rotina, da espera, do um dia eu faço. Do outro, um começo, simples, imperfeito, mas real. Não pense que só você sente medo. Todo mundo sente. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo de começar e não conseguir. Mas sabe qual é o único jeito de vencer esse medo? Agindo com ele, começando mesmo assim. Não é coragem que tira o medo. É a ação que mostra que ele não é tão poderoso quanto parece. O medo sempre parece maior quando você está parado. Mas ele encolhe a cada passo dado. Pessoas extraordinárias não começaram com garantias. Começaram com disposição. Disposição para tentar, para ajustar, para recomeçar quantas vezes fosse necessário. Elas não nasceram prontas, se tornaram prontas ao longo do caminho. Pense em alguém que você admira, um autor, um empresário, um artista, um atleta. Todos eles começaram em algum lugar. Muitos começaram do nada. Sem apoio, sem estrutura, sem certezas. A única coisa que tinham era a decisão de dar o primeiro passo. E foi essa decisão que transformou tudo. Você não precisa ser o melhor hoje, só precisa ser alguém disposto a começar. Abraham Lincoln não sabia que um dia mudaria o destino dos Estados Unidos. Ele só sabia que não podia continuar onde estava. E um dia resolveu tentar. E tentou. E errou, e aprendeu, e continuou tentando, até que sua história virou legado. Você também tem um legado para construir, mas ele começa com um ato pequeno, talvez até invisível para o mundo, mas enorme para você. Começar. Escrever a primeira linha,
ligar para o primeiro cliente, fazer o primeiro treino, abrir o primeiro arquivo, dar o primeiro passo. Não se engane achando que você precisa começar grande. O segredo não está no tamanho do passo, mas na constância, no compromisso, na disposição de aparecer dia após dia, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando parecer inútil. Você não precisa impressionar ninguém, não precisa provar nada, precisa apenas ser fiel ao seu chamado. Aquela voz que diz: vai, começa, agora. Se você sente que está pronto para algo maior, é porque está. Mesmo que ainda não veja como vai ser, mesmo que não saiba o caminho inteiro, o universo não responde a hesitações. Ele responde à ousadia de quem começa. E é nesse ponto que sua história muda. Quando você decide que chega de esperar, chega de planejar demais, chega de se esconder atrás do não estou pronto, porque ninguém está. Mas quem começa, um dia chega. Sim, haverá desafios, obstáculos, dúvidas, mas tudo isso faz parte da jornada. Você vai aprender, errar, crescer, ajustar a rota. E no meio de tudo isso, você vai se transformar. Você não é apenas alguém com um sonho. Você é alguém com uma missão. E missões não esperam o conforto para começar. Elas começam no meio da bagunça, no improviso, com medo mesmo. Porque o que realmente importa não é como você começa, é se você começa. Você já viu uma criança aprendendo a andar? Ela cai, chora, bate a cabeça, escorrega, mas tenta de novo, e de novo, até conseguir. Não porque alguém prometeu que seria fácil, mas porque lá no fundo, ela sabe que andar é parte de quem ela deve se tornar. Você já soube começar. Essa coragem já existiu dentro de você, antes que a dúvida se tornasse rotina, antes que a crítica dos outros virasse a sua própria voz interna, antes que o medo ocupasse o espaço da sua ousadia. O problema não é que você perdeu essa força, é que parou de acessá-la. Mas ela continua aí, adormecida talvez, escondida sob as camadas de insegurança que o tempo te ensinou a vestir, mas ela está viva e pronta para ser despertada. E como se desperta isso? Com o ato mais simples e mais poderoso da vida, começando. Você precisa começar por si, não por aprovação, não por validação, não para impressionar alguém, mas porque sua alma está pedindo por isso, porque há uma versão de você gritando para ser liberada, porque há um potencial dentro de você que não aguenta mais ser ignorado. Cada pessoa tem um ponto de ruptura, um instante em que percebe que não pode mais viver com a frustração de não tentar. Um instante em que o medo de se arrepender supera o medo de falhar. Se esse instante chegou para você, abrace, use, mude sua história a partir de hoje. Você já sabe que esperar não resolve. Planejar eternamente não resolve. Estudar mais, pensar mais, revisar mais, tudo isso tem seu lugar, mas nada substitui a ação. Você já sabe o que tem que fazer. A pergunta não é mais como, é quando. E a resposta certa é agora. Veja bem, você não precisa mudar o mundo hoje. Só precisa começar a dar forma ao seu propósito, a colocar suas ideias em movimento, a dar corpo aos sonhos que estão há tempo demais parados no papel. Thomas Edison, antes de iluminar o mundo com a lâmpada elétrica, tentou milhares de vezes. Cada tentativa era um começo, um recomeço. Ele não via os erros como fracassos, via como etapas, como parte do caminho. E foi esse olhar que o fez chegar onde chegou. Se ele tivesse esperado a ideia perfeita, a fórmula perfeita, o momento certo, talvez ainda estivéssemos à luz de velas. As ideias que transformam o mundo não são aquelas que ficam guardadas, são aquelas que são colocadas em prática, mesmo imperfeitas, mesmo incompletas. E você tem algo que pode transformar o mundo, nem que seja o seu próprio mundo. Mas só se decidir tirar isso da mente e colocar em movimento. É por isso que metas importam. Elas são mais do que tarefas, são afirmações de compromisso.
Quando você escreve uma meta, está dizendo ao mundo e a si mesmo que vai sair do campo do desejo e entrar no campo da ação. Não precisa escrever 1000 metas. Comece com uma. Um pequeno compromisso que você pode cumprir hoje, algo que, ao final do dia, te faça sentir: hoje eu comecei. Começar é se comprometer com sua evolução. É provar para si mesmo que você é mais forte que o medo, mais rápido que a dúvida, mais comprometido que qualquer desculpa. Você já parou para pensar por que tantas pessoas falam de seus sonhos como se fossem histórias antigas? Ah, eu queria ter feito. Na época, eu quase comecei. Quem sabe, um dia... Essas frases são lamentos disfarçados, arrependimentos atrasados, tristezas que poderiam ter sido evitadas se tivessem começado. Você não precisa viver assim. Não precisa se tornar uma dessas histórias. Você tem, neste exato instante, a chance de mudar esse roteiro, de ser alguém que olha para trás e diz: eu tive medo, mas comecei. Eu não sabia tudo, mas fui. Eu honrei o chamado da minha alma. E a vida recompensa isso. Porque quando você começa, você entra em sintonia com algo maior. É como se o universo dissesse: agora sim, agora posso te ajudar. O que estava parado começa a fluir. O que parecia distante começa a se aproximar. As pessoas certas surgem, as oportunidades aparecem. Não porque você ficou esperando, mas porque começou. Martin Luther King Jr. não esperou ter milhões de seguidores para marchar. Ele começou com convicção, com um propósito maior que o medo, e sua caminhada inspirou o mundo. Você não precisa ser um líder mundial para causar impacto, mas precisa estar disposto a ser líder de si mesmo, a assumir responsabilidade pela sua vida, a dizer: eu vou, eu faço, eu começo. Pare de se comparar com quem já está no meio da jornada. Compare-se com quem você era ontem. Seu único objetivo agora é ser um pouco mais ousado do que foi ontem, um pouco mais comprometido, um pouco mais em movimento. O mundo está cheio de gente que espera por motivação, por sorte, por reconhecimento. Você não pode ser mais um. Você precisa ser aquele que age, que começa mesmo sem aplausos, que planta mesmo sem garantias, que constrói mesmo sem elogios. Porque o verdadeiro reconhecimento não vem de fora, vem de dentro, vem do olhar no espelho, no fim do dia que diz: hoje eu fui fiel ao que acredito. E se mesmo com tudo isso você ainda sente medo, ótimo. Medo é sinal de que você está prestes a fazer algo que importa. Mas lembre-se, o medo não deve dirigir. Ele pode até estar no carro, mas é você quem segura o volante. Começar é um ato de fé. Não fé cega, mas fé corajosa. A que sabe que o caminho vai se revelar à medida que os passos forem dados. Você não precisa ver o final da estrada, só precisa dar o primeiro passo. Talvez você esteja esperando um sinal, um empurrão, uma prova de que está no caminho certo antes de dar o primeiro passo. Mas e se eu te dissesse que o sinal é essa inquietação que você sente agora? Que o empurrão está nessas palavras que tocam exatamente onde você tenta não olhar? E que a única prova que precisa é a sua vontade de começar, mesmo sem garantias. A verdade é que você já tem tudo o que precisa para começar. Não importa o que ainda falta. O que importa é o que já vive dentro de você. A semente, a centelha, o chamado, o início de tudo. Isso já está aí e está pedindo para ser honrado. Não é necessário que o mundo veja. Basta que você veja, que respeite esse impulso como se fosse sagrado, porque é. O começo é sagrado. É um pacto silencioso entre você e o seu futuro. Um ato de coragem que ninguém precisa entender, mas que você precisa viver. E se você ainda pensa que não é o momento certo, que ainda não está no lugar certo, lembre-se disso. Grandes começos muitas vezes surgem de lugares improváveis. Pessoas quebradas constroem obras eternas.
Sonhos esquecidos renascem com mais força. E caminhos inesperados revelam destinos grandiosos. Você não precisa de um palco, precisa de intenção, precisa de ação. O palco vem depois, o reconhecimento vem depois. O mais importante é o gesto invisível, aquele primeiro movimento silencioso que só você conhece, mas que muda tudo. Galileu não começou com aceitação, começou com resistência, com olhares desconfiados, com acusações, com rejeição. Mas ele sabia o que via, sabia o que sentia. Isso foi suficiente. A história mostrou que ele estava certo, mas ele precisou começar antes que o mundo percebesse. Você também precisa ter essa ousadia, de ver o que ninguém vê, de acreditar no que ainda não é visível, de começar antes que os outros acreditem. Porque ninguém vai entender a urgência que mora no seu peito. Ninguém vai sentir o incômodo que te impede de dormir. Só você sabe o peso de não começar. E só você pode mudar isso. Você precisa deixar de lado a ideia de que tudo precisa estar perfeito. A perfeição é a armadilha que paralisa os criativos, sufoca os corajosos e mata os projetos antes mesmo de nascerem. Você não precisa fazer tudo certo, precisa fazer com verdade, com alma, com vontade. Comece pequeno, comece imperfeito, mas comece, porque a ação imperfeita transforma muito mais do que a intenção perfeita. O mundo não muda com planos, muda com atitudes. Você não precisa ter a versão final, precisa ter a versão inicial. E a cada dia você ajusta, melhora, evolui. O progresso não é feito de saltos, é feito de passos. E cada passo importa, cada tentativa conta, cada momento de coragem constrói um tijolo na estrutura do seu novo caminho. Pare de medir o valor do seu sonho pelo que os outros pensam. O valor dele está na sua alma, não na reação alheia. Se o seu coração bate mais forte quando você pensa nisso, se seus olhos brilham, se sua energia muda só de imaginar, então já é motivo suficiente para começar. Você não precisa da permissão de ninguém. Já está autorizado a começar. Você é o autor da sua história, não um personagem esperando instruções. Albert Einstein uma vez foi visto como um sonhador excêntrico. Suas ideias foram rejeitadas, desacreditadas, ridicularizadas. Mas ele não precisava que acreditassem, precisava apenas continuar. E por ter começado, persistido e mantido sua visão, hoje o mundo inteiro reconhece seu impacto. Você não precisa mudar o mundo todo, precisa mudar o seu mundo primeiro. E isso começa quando você decide agir. Pense por um momento. E se você olhasse para trás, daqui a 5 anos, e percebesse que tudo o que precisava para transformar sua vida era esse início, esse dia, esse pequeno ato de coragem que você poderia ter feito, mas não fez? Não deixe isso acontecer. Começar não garante sucesso imediato, mas garante algo muito mais valioso: a experiência, o aprendizado, o crescimento, e, eventualmente, o progresso que você tanto deseja. É preciso ser humilde o bastante para começar pequeno e corajoso, o bastante para acreditar que esse começo pode te levar longe. Porque vai, mas só se você começar. E quando você começar, algo dentro de você muda. Uma força nova desperta. Um senso de identidade começa a se formar. Você para de se ver como alguém que sonha e começa a se ver como alguém que faz. E essa pequena mudança de identidade transforma tudo. Você começa a se orgulhar de si mesmo, não porque chegou lá, mas porque está a caminho. E isso, por si só, já é vitória. A maior armadilha da vida não é o fracasso, é o adiamento, é a falsa segurança de que ainda há tempo. Mas o tempo não espera. Ele corre e leva com ele todos os sonhos que não foram iniciados. Não deixe que sua história seja marcada pelo que poderia ter sido. Escreva uma nova página agora, hoje.
com a tinta da sua ação, com o papel da sua coragem, porque no fim, a vida pertence aos que começaram. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter uma chama acesa dentro delas? Como se carregassem uma energia diferente, um brilho que não se apaga mesmo nos dias escuros? Essas pessoas não são feitas de outro material. Elas apenas começaram e, a cada passo, essa chama cresceu. Elas não sabiam se dariam certo. Apenas foram. Erraram, ajustaram, caíram, levantaram e, pouco a pouco, construíram não apenas projetos, mas versões melhores de si mesmas. O segredo nunca foi genialidade. Foi movimento, foi atitude, foi a decisão consciente de não deixar o tempo passar em vão. E você agora tem essa mesma escolha diante de si. Você pode continuar esperando, pensando, sonhando. Ou pode se tornar uma dessas pessoas que brilham, não porque tudo deu certo, mas porque ousaram começar. O mundo não é moldado pelos que planejam eternamente. Ele é transformado pelos que têm a coragem de tirar uma ideia do papel e colocá-la no mundo, mesmo crua, mesmo vulnerável. Porque é nessa vulnerabilidade que mora a autenticidade. E é na autenticidade que vive a força. Ações simples mudam vidas. Um vídeo gravado no celular, um post sincero, uma ligação feita, um pedido de ajuda, um texto escrito, um sim dito no momento certo. É sempre uma ação que desencadeia todo o resto. Você não precisa controlar todo o percurso, só precisa se comprometer com o próximo passo. Se há algo que você sente há tempos, algo que te chama, que te inquieta, que sussurra dentro de você nos momentos de silêncio, então comece, porque o que te chama de forma persistente carrega consigo um propósito. Você não sente isso por acaso. Você sente isso porque é parte da sua construção. E ignorar esse chamado é como sufocar a própria alma. Pessoas que viveram grandes transformações não foram aquelas que nasceram prontas. Foram aquelas que disseram sim ao desconhecido, que largaram a espera, que trocaram o algum dia pelo agora. E com isso, alteraram não apenas o rumo das próprias vidas, mas o de todos ao redor. Cada pessoa em movimento inspira outras. E essa é a beleza de começar. Você não apenas se liberta, você liberta os outros também. Você se torna a prova viva de que é possível. Você se transforma em farol, mesmo que ainda esteja no começo da travessia. A sua vida em ação é um convite silencioso para que outras pessoas também se levantem. Então, se você começou a duvidar de si, se perdeu o ritmo, se parou por algum motivo, tudo bem. Mas agora é hora de recomeçar. Recomeçar também é começar. E muitas vezes é o recomeço que vem com mais força, com mais verdade, com mais maturidade. O primeiro passo não precisa ser grande. Ele só precisa ser dado. E você pode fazer isso agora. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e imagine-se começando. Imagine como se sentiria ao dar o primeiro passo. Sinta o alívio de romper com a estagnação. Sinta a energia nova correndo pelas veias. Sinta o orgulho silencioso que nasce de dentro. Agora abra os olhos e vá. A vida vai continuar, com ou sem a sua ação. Mas ela se torna completamente diferente quando você escolhe estar no comando. Quando você escolhe iniciar aquilo que só você pode criar. Você pode começar pequeno, mas com um coração grande. Pode começar com dúvidas, mas com fé. Pode começar com medo, mas com coragem maior. E ao longo da jornada, vai perceber que não era a perfeição que importava. Era a persistência, não era a ausência de erros, era a disposição de aprender. Não era saber tudo, era estar disposto a descobrir. Você vai perceber que a vida ganha cor quando você está em movimento, que a energia muda, que você começa a atrair o que precisa, que começa a se sentir mais vivo, mais desperto, mais alinhado com algo que finalmente faz sentido.
E se nesse momento você sente que precisa dar esse passo, então que essa mensagem seja o seu marco. Que hoje seja lembrado como o dia em que você começou ou recomeçou. Que você olhe para trás daqui a meses ou anos e diga: foi ali que tudo mudou. A jornada ainda será longa, mas agora você já sabe onde ela começa. Aqui, com uma escolha, com uma atitude, com uma ação, com um movimento. E se esse conteúdo acendeu algo em você, se te fez refletir, se te inspirou a finalmente sair da espera e entrar na criação, então faça parte deste espaço. Siga conosco, inscreva-se no canal, compartilhe nos comentários a chama que foi acendida em você. Inspire os seus companheiros de jornada. A sua vida não está esperando milagres, está esperando sua decisão. Está esperando o seu passo, o seu começo. Porque tudo que você deseja viver está do outro lado de um simples, poderoso, valente começo. Agora que você já entendeu o valor de começar, é hora de enfrentar a última e talvez mais sutil armadilha. Acreditar que ainda há mais tempo. O tempo engana. Ele se apresenta como algo infinito, mas a verdade é que a maioria das pessoas só percebe seu valor quando ele já passou, quando o sonho já murchou, quando a energia já se esvaiu, quando a janela de oportunidade já se fechou. É por isso que começar agora não é uma escolha trivial, é um ato de consciência. É reconhecer que cada minuto desperdiçado pode ser um tijolo a menos na construção do seu futuro. Você não pode negociar o tempo, não pode fazer acordos com ele. Tudo o que pode fazer é decidir o que vai construir com os dias que ainda tem. E o que você constrói começa com o que você decide iniciar. Existe uma história que você ainda não contou, uma versão de você que ainda não nasceu, uma jornada que só se revela a quem ousa começar. E ela está esperando, não em um futuro distante, não quando você tiver mais dinheiro, ou mais confiança, ou mais motivação. Está esperando no agora, no único tempo real que você tem, no instante em que você para de planejar demais e começa a fazer de verdade. Começar é dizer a si mesmo: eu sou digno dessa transformação. É um ato de respeito à sua própria existência. É se recusar a aceitar uma vida morna. É dizer não à estagnação. Não ao conformismo. Não à mediocridade de sobreviver quando se poderia estar vivendo em plena potência. E ao mesmo tempo é dizer sim. Sim para a possibilidade. Sim para o crescimento. Sim para tudo o que ainda pode ser revelado. Não subestime o poder do primeiro passo. Ele pode parecer pequeno hoje, pode parecer silencioso, mas com o tempo ele se torna um eco que atravessa toda a sua história. Um sopro que move engrenagens invisíveis. Uma faísca que, bem alimentada, vira incêndio criador. Cada pessoa que você admira começou antes de estar pronta, antes de ser reconhecida, antes de saber exatamente onde chegaria. Mas começou. E essa foi a diferença entre o sonho e o legado. Se você nunca começar, jamais saberá quem poderia ter sido. Pense nisso. Jamais saberá que tipo de força você teria desenvolvido, que tipo de impacto poderia ter causado, que tipo de portas poderiam ter se aberto. Tudo isso permanece trancado até que você gire a chave do início, e por mais que essa decisão pareça pequena, ela carrega dentro dela todas as possibilidades futuras. Como uma semente carrega uma floresta, como uma nota carrega uma canção, como um gesto carrega uma revolução. Você não precisa ver o fim, precisa confiar no processo. Precisa dar um voto de fé ao universo e principalmente a si mesmo. Você vai ter dias difíceis, claro. Vai ter momentos de dúvida, de vontade de parar. Mas que se você começou com intenção, pode confiar. A força para continuar vai aparecer, porque ela mora no compromisso. E compromisso nasce quando você diz: eu vou. Mesmo com medo, mesmo sem garantias, eu vou. E se um dia sentir vontade de desistir,
Volte aqui. Releia essa mensagem. Lembre-se do motivo. Lembre-se da urgência. Lembre-se de que você já sabe o caminho, que você já escolheu a coragem e que tudo, absolutamente tudo, começou porque você teve a ousadia de dar o primeiro passo. A vida é curta demais para ser adiada. Seja qual for o seu sonho, seu projeto, seu chamado, seja ele uma mudança de carreira, uma cura emocional, um novo hábito, uma ideia engavetada há anos. Comece. Comece com o coração acelerado, com as mãos trêmulas, com a mente cheia de incertezas. Mas comece, e um dia você vai olhar para trás e perceber que essa escolha, a de sair da espera e entrar no movimento, foi a mais poderosa da sua vida. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser real, presente, comprometido com a sua verdade. E se essa jornada tocou algo dentro de você, se te ajudou a despertar, então compartilhe. Leve essa mensagem adiante e inscreva-se neste espaço. Aqui, você não precisa ser extraordinário, só precisa estar disposto a começar. Porque no fim das contas, o mundo muda mesmo. Quando alguém tem a coragem de dizer, é hoje, é agora, é por mim, e eu vou.